E aí, tudo belezinha? Bom, nesse episódio do 3 minutos de UI, a gente vai ver uma funcionalidade relativamente recente que foi adicionada ao Adobe XD, que são os State Components, ou seja, a gente conseguir atribuir estados para o nosso componente. A gente vai dar uma olhadinha nisso e a gente vai ver então o que mudou e por que essa ferramenta facilita bastante algumas coisas que davam muito trabalho para a gente fazer no Adobe XD. Mas antes... Bom, eu vou fazer um jabá aqui do meu curso de Front-End Design, tá? Eu passei parte do ano passado e boa parte desse ano gravando esse curso. Esse curso ficou completão e ele vai do zero absoluto para quem tem zero conhecimento de HTML, CSS e JavaScript até o intermediário pro avançado ali, beleza? E, bom, dá uma conferida no link aqui, tá? Tem muito mais informações sobre o curso, eu não vou me estender sobre esse assunto, mas eu tô muito feliz com o lançamento do curso de Front-End Design e se você tá interessado, então, em aprender Front-End, esse curso aqui, mais de 40 horas de curso, tá? Na verdade, são 49, enfim, não vou falar mais, tá completão. Bora pro vídeo de Component State com Adobe XD. Maravilha, então bora ver essa nova funcionalidade, né, do Adobe XD de State Components, tá? Antes de falar, então, da nova funcionalidade, né, eu quero te mostrar, então, como que a gente fazia para fazer um componente mudar de estado, né, antes do XD ter essa atualização e essa nova funcionalidade, tá? Então, vamos supor, eu vou usar esse toggle aqui, tá, esse switcher como exemplo, tá? Então, quando a gente queria que o nosso switcher ficasse ativo, tá? E aí ele mudar a corzinha de fundo dele, então, para um tom de verde, né? A gente tinha que fazer da seguinte maneira, tá? A gente tinha que duplicar o nosso artboard, tá? E aí a gente tinha que fazer uma animação, né? Uma interação de um artboard para o outro. Então, ficaria mais ou menos assim, tá? A gente teria o primeiro artboard, que seria o estado inicial do nosso toggle, beleza? E aí, no segundo artboard aqui, a gente teria, então, o nosso toggle ativo, né? E aí, sim, a gente faz, então, o estado dele ativo, tá? Vou escolher qualquer cor aqui mesmo, só para exemplificar. Beleza. E aí, o que a gente tinha que fazer, então? A gente tinha que vir aqui no nosso prototype, e a gente tinha que falar que quando clicar aqui nesse elemento, vá para este artboard, que é exatamente igual ao anterior, com a única diferença que nesse artboard aqui, o nosso elemento vai estar com o state dele alterado, tá? Então, basicamente é assim que a gente fazia, e aí a gente, no caso aqui, a gente escolhe o tipo de trigger, o tipo de animação e tal, vou deixar esses aqui mesmo, que são os mais adequados para esse exemplo até, e aí, quando a gente dá um play aqui, acontecia o quê? Quando o nosso usuário interagia, o nosso elemento animava e ia para o state dele ativo, tá? Qual que é a peculiaridade ou o problema desse jeito, né? Desse método de fazer state para os nossos componentes? O primeiro problema é que a gente tem que criar um artboard novo para isso. Só aí já é meio ruim, tá? Mas o problema fica pior mesmo. Vamos tentar imaginar que a gente tinha, então, 3 elementos na tela, tá? 3 opções, tá? Vamos supor que são 3 perguntinhas aqui, tal. Você é fumante? Sim. Você tem algum problema de saúde que toma remédio todo dia? Sim ou não? Tal. Sei lá, tô chutando um exemplo que veio à mente aqui agora, tá? Perguntas sobre a sua saúde, beleza. E vamos imaginar então que a gente tem essa tela com essas 3 opções. O que a gente tinha que fazer no protótipo aqui no Adobe XD, que era complicado, é que a gente tinha que fazer todas as condições, então. Vamos supor que o nosso usuário aqui, ele é fumante e ele toma remédio, mas ele não é hipertenso. Então, ele toma remédio controlado para alguma coisa aqui, mas ele não é hipertenso. Então, seria ativo, ativo e inativo. Aí, se ele respondesse outra situação onde ele toma remédio para hipertensão, mas ele não toma nenhum outro remédio, então aqui seria não. E aqui também ele não é fumante, já seria outra tela. Você consegue imaginar a bagunça que vira, né? Não é exatamente uma bagunça, mas se eu tivesse que fazer um protótipo que contempla
todas as opções que o nosso usuário pudesse optar, toda variação aqui, toda possível variação, eu teria que criar uma tela nova. E isso que é muito ruim, tá? Que agora com os State Components a gente consegue resolver sem precisar criar um monte de tela para isso, beleza? Bom, então, tendo dado esse exemplo, acho que ficou claro, mesmo eu não tendo desenhado tudo, né? Bora fazer então os nossos State Components, tá? Eu fiz um botão e fiz esse switcher aqui também, porque é o seguinte, agora a gente também tem a possibilidade de fazer o hover, tá? E o hover, então, se eu não me engano, a gente não tinha a possibilidade de fazer hover, a gente tinha que fazer o tap, a gente só tinha a opção de tap, e agora a gente tem o hover, então bora fazer isso aí. E aí, para você entender, então, como é que funciona o state, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter os nossos elementos aqui para components, tá? Então, clica com o botão direito, Make Component, ou você pode apertar o atalho aí no seu teclado, que é Command K para quem usa Apple, e Ctrl K, acho que é Ctrl K mesmo, para quem usa Windows, beleza? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar os dois elementos, Make Component, e agora a gente tem dois componentes, um botão e um switcher, beleza? O que acontece aqui de diferente agora pra gente é o seguinte, quando a gente seleciona o nosso elemento, aparece isso aqui, ó, que antes não aparecia, que é o default state, ou seja, o estado inicial do nosso componente, tá? E tem esse maisinho aqui para a gente adicionar o próximo estado dele. Então aí agora ficou fácil, né? Você já deve estar imaginando como que funciona. Então, clica aqui. No caso do nosso botão aqui, a gente vai usar o hover. Então, eu clico no mais, ele me dá essas duas opções. Eu vou selecionar o hover aqui. Eu vou deixar com aquela nomenclatura ali mesmo, tal. E aí, o que acontece? Percebe que agora eu posso selecionar Default State ou Hover State. Com o Hover State selecionado, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a cor de fundo para verde, tá? Beleza, fiz isso, agora o que acontece? Eu vou clicar aqui no meu componente, ó, de novo, tá? Aqui eu tô com o Hover State ativo, se eu clicar aqui no Default, ele volta para roxo, se eu clicar no Hover, ele volta para verde. Significa que cada state recebe propriedades de estilos diferentes e independentes, tá? Outro probleminha que está dando aqui agora é que o nosso texto aqui, ó, no nosso hover, ele está por baixo. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. O retângulo está aqui e o texto também está verde. Então, na verdade, a gente tem que trocar a cor aqui do nosso texto. Beleza. Então, só de fazer isso aqui, basicamente o nosso botão já está funcionando, tá? Porque o hover a gente não precisa setar ele aqui no prototype, tá? Os outros tipos de state a gente precisa, mas o hover, ele é um state padrão, digamos assim, então ele já fica linkado para o state hover dele. Se eu vier aqui em prototype, ó, eu vou selecionar aqui default state, tá? E aí ele já me mostra aqui que do default state ele está indo para, aqui ó, destination, hover state, que é esse estado aqui, beleza? Legal. O nosso botão de hover a gente já pode testar. Então, vou dar um play aqui. Vou maximizar aqui para ficar mais fácil de visualizar. E aí, se eu coloco o mouse em cima, olha só, troca a cor. Belezinha. Bom, muito simples, muito tranquilo. O hover, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou complicar, porque, como sempre, né? Eu dou uma complicadinha nas coisas, tá? Vamos imaginar, então, que o nosso hover aqui, a gente quer fazer uma firula, quer fazer uma animação, tal, diferente nesse botão, tá? Eu não quero só trocar a cor de fundo igual eu fiz ali. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o nosso componente, tá? Venho aqui no nosso hover state e eu vou voltar a cor de fundo pro tom de roxinho aqui e tal, básico, tá? E o texto também, eu acabei trocando a cor dos dois de novo, o texto volta para branco. Beleza, então tanto agora o nosso default state quanto o nosso hover state estão iguais. E o que eu quero fazer? Eu vou selecionar agora o default state, que é o estado inicial, vou entrar aqui dentro do nosso elemento, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Beleza, aqui dentro agora eu vou desenhar um novo retângulo aqui, só aqui no cantinho. Eu também vou colocar o border radius nele do mesmo tanto que eu coloquei no retângulo de baixo, tal, e ele não vai ter borda. E, além disso, ele vai ter a nossa cor de botão ativo, tá? Deixa eu escolher uma cor aqui um pouco mais contrastante com o branco. Beleza, acho que essa cor aqui vai dar certo. Legal. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que esse retângulo aqui, quando eu colocar o mouse hover, que ele expanda e cubra todo o botão. Então, essa é a animação que eu quero fazer. Aqui, eu estou no nosso default state e eu estou colocando ele desse tamaniquinho aqui.
e eu também vou colocar o opacity dele assim. Dessa forma, o nosso usuário não vai enxergar esse botão aqui quando ele estiver interagindo lá com o protótipo, a menos que ele coloque o mouse hover em cima. E aí, quando ele colocar o mouse hover em cima, eu vou para o hover state agora, vou entrar aqui dentro de novo, vou selecionar o nosso retângulo, e agora sim eu vou expandir ele aqui até o final, e vou fazer ele ficar com 100% de opacidade, e ele está tampando o nosso texto, porque na hierarquia aqui, ó, de layers, ele está por cima do texto. Então, bora colocar por baixo. Deixa eu só verificar uma coisa, se no default state, deixa eu expandir aqui, olha só, fica diferente, tá? Aqui no default state ele está por cima, e se eu selecionar aqui o hover state, aí ele está por baixo. Então, olha só, até a ordem aqui das layers influencia de um state para o outro, tá? Então, presta atenção nesses detalhezinhos aí para não dar errado o seu protótipo, beleza? Então, aqui no default, eu também vou jogar esse retângulo nosso verdinho e tal, que vai expandir para baixo do texto, para não dar problema. Beleza, corrigido isso aí, então. Agora, se tudo deu certo, vai dar certo. Beleza, vou dar um play aqui. Vamos maximizar isso aqui. E agora eu vou colocar o mouse hover e... Olá! eu faço uma sonoplastia muito, muito ruim, né? Quando as coisas dão certo. Olá! Bom, mas o importante é que deu certo. E o nosso botão está animado, tá? Belezinha. Agora é o seguinte... Vamos fazer o nosso switcherzinho aqui, tá? E o switcher, ele não é uma animação de hover, ele não é um state, um hover state, tá? Para fazer ele funcionar, a gente tem que fazer uma coisinha aqui no prototype, então, que é o seguinte, tá? Vamos selecionar ele aqui, e aí a gente tem que fazer o mesmo procedimento, a gente tem que adicionar um novo state para ele, só que agora, ao invés de hover, vai ser new state. Beleza. Eu vou chamar aqui de active, tá? Ou ativo, tal, né? Beleza. E agora, com o nosso state active selecionado, a gente vem aqui, dá um duplo clique, entra dentro do componente, e aí a gente arrasta, então, a nossa oval, nosso círculo para cá, troca a cor de fundo aqui para um tom de verde também. Deixa eu tentar pegar o mesmo tom do hover state, que é essa cor aqui, verde. Vou copiar o hexadecimal daqui. Beleza, agora eu posso voltar aqui no meu componente, me certificar que ele está no state active, e aí sim eu venho aqui e troco a cor de fundo dele. Legal. Beleza. Então agora eu tenho aqui o nosso componente default e active. Só que se eu der o play aqui agora, diferente do hover, que ele já faz automaticamente o destino, tá? Aqui, ó, tô clicando em cima e não tá acontecendo nada, tá? Então a gente tem que ir lá na nossa aba de prototype agora e a gente tem que fazer ele funcionar. A gente tem que linkar os dois states, tá? Então eu vou clicar aqui no default state, beleza? E agora sim eu posso clicar tanto nesse maisinho aqui, ó, para eu adicionar uma interaction, né, uma interação, ou eu posso clicar por aqui, tanto faz, tá? Cliquei por aqui mesmo, tal. Aí ele habilita para mim aqui, ó, tá bom, desse state aqui, do default state, para onde você quer ir, tá? E aqui ele me dá a opção choose a state, tá? E aí eu quero então selecionar o state active, ou seja, eu estou falando para ele que quando eu der um tap, é o nosso trigger, ou seja, quando a gente tocar nesse elemento ou clicar, ele vai auto-animate para o state active. Agora sim, está funcionando. Vamos dar o play? Só para ter certeza. Beleza. Vou clicar, funcionou. Só que tem outro probleminha. Na verdade, tem dois problemas aqui, eu não sei se você reparou. Olha só. Tá vendo que quando eu dou o play, o nosso botão já está no estado de hover dele, e o nosso toggle, se eu der um clique nele, ele vai, mas se eu clicar de novo, ele não volta para o estado anterior, tá? Bora corrigir essas duas coisinhas aí. A primeira coisa, então, com relação aqui ao nosso botão estar aparecendo já no estado hover dele, no state hover dele, é porque é o seguinte, a gente tem que deixar selecionado aqui, ó, o default, tá? Ele estava com o hover selecionado, então quando a gente roda o protótipo, ele vai vir padrão, mostrando o state que está selecionado. Então, a gente tem que se certificar que todos os nossos componentes, quando a gente for rodar o nosso protótipo, seja para apresentar para alguém ou para simular com algum usuário e tal, todos os componentes têm que estar no default state, beleza? Então, essa é a primeira coisa, botão corrigido. A segunda coisa é o nosso toggle aqui, então, né, o nosso switcher. Quando a gente clicar uma vez, ele ativa. Quando a gente clicar de novo, ele voltar para o state inicial dele, tá? E fazer isso é relativamente muito simples também. O que a gente faz? A gente clica aqui no Active State, tá?
E é a mesma coisa, eu posso clicar nessa setinha aqui ou eu posso clicar aqui nesse mais para adicionar uma interação. E ele vai permitir, então, que eu adicione uma nova interação de tap aqui, só que agora ele vai voltar do active para o default state, tá? Então, eu estou fazendo o contrário agora. Então, desse state aqui, quando der um tap, ele volta para o state inicial, beleza? Agora, eu vou voltar aqui no default state. Beleza, os dois estão no default agora. Vou dar o play. E agora, o nosso hover continua funcionando normal, do jeito que já estava, belezinha. E o nosso toggle, eu clico uma vez, ele vai. E agora, como a gente acabou de acrescentar a interação, né, para ele voltar para o default, se eu clico de novo, ele volta, beleza? E eu não preciso fazer mais nenhum artboard para ter isso funcionando. Então, isso que é legal, porque agora, se eu vier aqui no nosso design e tal, e aquela mesma coisa que eu tinha comentado, se eu tiver mais de uma opção aqui, vamos supor que a gente tem uma lista lá que o nosso usuário, então, ele precisa ativar ou desativar. E aí, eu teria várias combinações aqui. Agora é só eu duplicar o meu componente, que já está com o state dele setado. E se eu dar um play aqui agora, eu posso, então, fazer com que o nosso usuário ele tenha esse state ativo e esse aqui fique sem. Ou eu posso que ele volte esse aqui, ative só esses dois e assim por diante. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente não precisa mais ficar duplicando um monte de layers, um monte de coisa, um monte de artboards para ter vários states para o mesmo componente, belezinha? Bom, então é isso. Essa é a nova funcionalidade de state, tá? Do Adobe XD. Eu curti muito, eu acho que vai ser uma mão na roda para várias coisinhas. A gente ainda tem muita utilidade para as outras funcionalidades de animação, de um artboard para o outro, tá? Uma coisa que eu testei aqui em off, e eu não vou falar sobre isso agora nesse vídeo, eu vou só falar agora, mas eu não vou mostrar, tá? É como a gente faz para o nosso componente, quando a gente clicar nele, ele ativar outra tela ou ativar outro elemento na própria interface. Eu confesso que eu não gostei muito, não tem um jeito padrão, um jeito legal de fazer isso, tá? A gente tem que fazer meio que uma gambiarrinha, tal. Talvez eu faça um outro vídeo sobre isso, ou talvez fique até de exercício aí para você descobrir, então, como que faz isso, como que você clica num componente, muda o state dele, ao mesmo tempo você vai para um novo artboard e tal. Infelizmente, eu já vou avisando que não tem como fazer no próprio componente, tá? Ou ele muda o state, ou ele te leva para um outro artboard. É isso que a Adobe permite que a gente faça por enquanto, tá? Mas tem como fazer umas gambiarrinhas, uns negocinhos aí e tal. E aí fica de exercício. Então no outro vídeo a gente faz isso. Ou, quem sabe, a Adobe atualiza isso. E aí a gente consegue fazer isso numa próxima versão também. Beleza? Bom, mas é isso. Espero que você tenha curtido, então. Espero que você aproveite essa nova funcionalidade aqui do State, né? Do State Component. E se você gostou, então, deixa um like aí. Isso me ajuda muito aqui no canal para ele atingir mais pessoas querendo aprender também. E se você não segue o canal, também segue, tá? Segue o canal, assina o canal, segue o canal. Enfim, porque eu pretendo continuar fazendo muito mais vídeos de novidades e tutoriais e tudo mais, como já tem vários aí no canal, tá? Dá uma conferidinha aí, belezinha? Bom, então é isso. Te vejo no próximo vídeo.